começou? Começou o Marco. Hoje é dia de incesto, Paulo! Não, cara. Vamos falar de monarquia! Porra, total, né? Um livro Incesto e Outras Histórias. Uma compreensão sobre a monarquia. Exatamente. Pra quem não sabe, monarquia é a instituição que mais comete incesto. Pra quem não assistiu Game of Thrones, né? Pra quem assistiu Game of Thrones já sabe disso. Pô, e pra quem pegou no livro de história, foda, né? É, os famosos Habsburgos, né? Os famosos... exato. Os famosos Habsburgos e... Tem uma galera aí, né, também. Vamos lá. Tem. Eles têm essa parada. E aí vai ficando com as características físicas, assim, muito, né? Exato. Exacerbadas, que é a melhor palavra que eu consigo dizer. Então, se você acha que aquele seu queixo definido é bonito, às vezes não é genética, às vezes é só incesto. A mamãe tem a famosa piada de tipo assim: ah, fulano parece um príncipe. Aí ela fala assim: mas que príncipe? Aí vem o Habsburgo na cabeça, tá ligado? Exatamente. Eu adoro essa piada. Abraço pra mamãe. Então, Marco, tem muita coisa pra se falar sobre monarquia. E eu já vou dar o disclaimer que nós não vamos falar tudo. Então, pra quem quiser aí contribuir com a nossa discussão sobre isso, se você quiser falar sobre monarquia em aspectos históricos, sobre características específicas da monarquia, sobre erros que nós cometemos, ou se você só quiser, tipo assim, falar top o episódio, pode mandar aí no aleatório@uncodedprod.com ou um comentário no Spotify, já chega nesse objetivo também. Exatamente. Aí, Paulo, eu comecei a pesquisar monarquia. Pra quem não sabe, monarquia é aquele sistema de governo onde tem um reizinho. Mas é geralmente um rei ou uma rainha. Inclusive, eu vi algumas coisas assim que... monarquia não necessariamente é a palavra rei, né? Assim, existem... Cada governo tem o seu próprio nome. O czar é uma espécie de monarquia. 100%. O império é uma espécie de monarquia. O czar e o czar são monarcas, né? Apesar de ter só uma letra de diferença. Qual é a diferença, tu sabe? O czarado é as antigas dinastias da Rússia, pô. Eu adorei o nome. E o czar foi depois. Os czarados. O czarado, pô. Czarado. Tu não sabia disso? A monarquia, o czarado. Os velhos czarados. Adorei, não tenho maturidade pra isso, não. Eu agora quero ser eu quero estar vivendo num tsarado. Não quero viver num tsarado. Um czarado. Bom, se você parar pra pensar, os russos estão agora. Desde que o Putin assumiu o poder. Inclusive, é uma coisa que dá pra gente falar nesse episódio. Sinta-se à vontade pra discordar de mim. Mas na minha cabeça, o Putin tenta vender a imagem atual da Rússia como uma continuação do Império Russo, ao invés de ser uma continuação da Rússia-União Soviética, sabe? A gente tem muitos memes, tipo assim, Rússia-União Soviética e tal, não sei o quê. Mas o Putin, na minha visão, né? Ele tenta desvincular um pouco a imagem com a União Soviética, ele tenta retomar a ideia do sentimento nacionalista russo imperial, tá ligado? Eu concordo. É minha cabeça. Eu acho que eu tenho essa sensação também. Tipo assim, ele utiliza os princípios da União Soviética, mas ele trata a Rússia como um grande império. Não como um sistema político novo, mas... Ele só usa isso como base, mas eu acho que ele trata-se como um grande império. Exato. Marco, tu falou assim que a monarquia é basicamente o lugar onde é governado por um reizinho, né? E nem sempre esse reizinho tem nome de rei. Ou rainha, no caso, né? Exato. Isso é interessante. Porque tem algumas coisas que são colocadas dentro do balde de monarquia que, pra mim, tem características próprias um pouco diferentes do que o que eu considero monarquia. Quando a gente fala das monarquias mais antigas, a gente vai chegar nas ideias de monarquia constitucional de leve. Mas nas monarquias mais antigas, a minha cabeça é... o rei, ele é meio que o dono daquelas terras.
E ele autoriza você a viver lá. Beleza? Certo. Quando a gente tem um imperador romano, o imperador romano não se vê como o dono da terra. Não é sobre isso. O imperador romano se vê como protetor das coisas de Roma. Ele é quase como se fosse um funcionário público. Ele tem realmente o mais alto poder, né? E existe o Senado ao redor dele, mas ele não se vê como o dono da terra. Mas ele poderia ter a terra se ele quisesse. Só se eu quisesse. Ó o que eu podia fazer. Pior que não, pior que o imperador romano, tipo assim, é óbvio que as pessoas embebidas em muito poder têm nas suas mãos uma parada absoluta, muitas vezes. E os romanos não são diferentes nisso. Mas a ideia é que os caras se viam como um funcionário público. Eles são funcionário público. Entendeu? Entendi. Eu sei que eventualmente a gente vai chegar na República e nos textos de Platão. Mas, tipo assim, mesmo antes da República, existe a coisa que não é minha. Existem as coisas que são realmente proprietárias são propriedade do imperador. Aquela casa, aquele gado, aquelas ferramentas, sabe? Entendi. Aquilo ali é do imperador, pertence a ele. As outras coisas, as outras instituições, principalmente as coisas que eram públicas, tipo os banhos públicos, o Coliseu, não é do imperador. Pode ser de alguém. Alguém que fez e transformou aquilo de acesso ao público ou até público mesmo. Mas não é do imperador. Quando a gente vê os monarcas, a gente vê muito a ideia de, tipo assim, ok, isso aqui tudo é meu. E no momento que eu vou autorizando vocês a terem coisas nas coisas que são minhas, a gente vai tendo, tipo assim, de leve, uma coisa chamada propriedade privada. Mas muito de leve. Tipo assim, mas ainda assim é tipo assim, de onde a propriedade privada vem? Pelo monarca. É o monarca falando assim, eu te autorizo a ter isso e agora isso é seu. Passou de mim pra você. Pros romanos, não. Não passou, isso aqui é meu e agora é seu. Não. Essa propriedade aqui era X e agora ela é sua, mas nunca foi do imperador. Sabe? Não pertence a ele. Entende? É essa a diferença, na minha visão, de algumas coisas que a gente considera monarquia também, mas elas são diferentes entre si. E tem também aquela questão que o próprio imperador de Roma não era hereditário necessariamente, né? Exato. Também exato. tem esse lado que acaba também. levando... E você falou agora que os monarcas, eles são donos da parada, né? Assim, ele deixa você usar a parada dele, no final das contas. Isso ainda, até hoje, inclusive nas monarquias modernas, acontece um pouco disso. Por exemplo, você sabia que o rei Charles III, atual rei da Inglaterra, ele é dono de todos os cisnes, golfinhos e esturjões da Inglaterra. Ele é legalmente o dono de todos. Tá de sacanagem. Juro, se não for de sua propriedade privada, se for solto, ele é do rei. Se tu pegar um cisne e matar um cisne no meio da rua, que era do parque, do não sei o quê, tu destruiu uma propriedade do rei. Até hoje. Esses caras são muito bons. Todos os cisnes são meus. Dane-se, eu gosto muito de cisnes. É muito bom, né? Exatamente isso. É cisnes e golfinhos. E golfinhos são fofos, também são meus. Tipo... Esse poder de você declarar que algo é seu é muito bom, né? Eu queria ter esse poder. É bom. Todas as capivaras são Agora minhas. cor laranja. Agora a cor laranja é minha. Exato. Disse o rei dos Países Baixos, tá ligado? É aquela parada. Pra quem não ouviu, tem um episódio Europa Aleatória sobre a Holanda, onde o nosso convidado Marcos, ele fala que o aniversário do rei não é o dia que se comemora o aniversário do rei, porque o aniversário do rei tá num clima ruim. Então ele botou o aniversário dele mais pra frente, pra poder aproveitar o sol. Exatamente. É aquele famoso assim, eu podia fazer isso? Como assim? Exato. Você não pode, mas eu sou rei, eu posso. Exatamente. Yeah. Muito bom. Uh, Bom, além disso, isso é engraçado, né? De onde vem a ideia de que a gente aceita aquela pessoa como rei? Tipo assim, já parou pra pensar sobre isso? Isso é interessante. Isso é legal. Isso brinca um pouco até com aquela pirâmide de Kelsen que a gente falou. A gente falou sobre isso? Não, né? A gente falou em conversas aleatórias. E na faculdade de Direito.
E na faculdade de Direito. Mas é tipo assim, o que é que dá legitimidade pra aquele poder? Na faculdade de Direito a gente aprende a pirâmide de Kelsen e a gente tá falando sobre o que dá legitimidade pros documentos e principalmente pra Constituição valer, né? Quando a gente fala do rei, a gente não tá falando, tipo assim, o que dá legitimidade pra Constituição do rei. Não, o que dá legitimidade pro próprio rei, porque ele é uma pessoa, né? Uhum. Ao contrário da democracia, que a gente tá falando da Constituição, né? São coisas diferentes, mas a ideia principal é a mesma. O que fala eu obedeço o rei, o que fala eu obedeço a Constituição? Pros monarcas, não todos, mas pros monarcas, a ideia principal é do poder divino dele. É a ideia de que, tipo assim, ele foi escolhido por alguma divindade. Isso vem até dos reis egípcios, né? Os faraós. A gente tem os reis cristãos, basicamente. Exatamente. Todos. Moisés não. Desculpa, Moisés não era rei. Davi. Também tem uma das poucas monarquias com a qual eu concordo e gosto, que é... Concorda e gosta. Atenção. Que é o Wakanda, que é a monarquia de Wakanda, que também é escolhido por espíritos ancestrais que determinam quem é o Pantera Negra e, consequentemente, o rei do país. Ah, mas esse é o lance. Se não me falha a memória, o Pantera Negra não é o rei. Coincidentemente, o Pantera Negra é o rei, mas o fato do T'Challa acumular 2 cargos públicos não é uma lei de Wakanda. Ele poderia só ser o rei e o Pantera Negra ser outra pessoa. É? Uhum. Aí não. Ele tem que ser os dois juntos, porque eu apoiaria esse rei, entendeu? Eu tô bancando essa parada. Aliás, porque ele já aconteceu isso. Ele tá lutando contra alienígena. Já aconteceu isso. A gente vai entrar toda numa parada de herói agora, um bando de nerd. Cara, no primeiro filme que ele aparece, que o pai dele morre, o pai dele era o rei e ele era o Pantera. No pai não era o Pantera, não? O pai era o Pantera anteriormente, mas no filme em que o pai aparece, que ele morre na Assembleia da ONU, sabe, lá na explosão? Sim. O T'Challa já era o Pantera Negra e o T'Chaka era o rei. É verdade. Ele só tá acumulando cargos públicos. Só isso. Igual o rei da Holanda quando vai entregar passaporte pras pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, Marco. A diferença é que eles escolheram empresas diferentes, públicas diferentes. Decidiu entrar no conglomerado internacional chamado Vingadores e o outro nos Correios. Exatamente. Na DHL. CTT. CTT. Eu acho que assim, hoje, a visão mesmo do monarca, ele não é do divino. Ele é, tipo, ele faz parte daquela família que tá na monarquia há anos e anos e anos. Só que isso per si não é uma explicação razoável, porque tu vai voltar pro anterior dele. Tipo, tá, e o pai dele? É filho de não sei quem. E não sei quem. E até chegar num ponto onde ele foi determinado por um aqui quase que divino. Eu não acho que existe rei. Tem poucos, eu acho, na história. Se pá, eu não tô lembrando nenhum por nome, tá certo? Que virou rei por aclamação. Deve ter, mas eu não consigo... A gente tem algumas coisas por aclamação, mas normalmente estão ligadas a culturas um pouco diferentes da cultura europeia. A gente tem reis europeus, certo? Certo. Mas a gente tem figuras parecidas com reis, por exemplo, em sociedades indígenas. Líderes indígenas. Beleza? Mas aí ele não seria um rei, porque eu acho que não passaria hereditariamente. Então, exato. Pode passar às vezes, não tem problema. Às vezes acontece de, tipo assim, sociedades multitribais passar por sangue pro próximo rei. Mas o lance é que ele também é por aclamações. Processos específicos pra sociedade aceitar aquele líder como o líder daquela sociedade, entendeu? Então, tipo assim, existem. Mas é porque quando a gente pensa em rei, historicamente, a gente tá falando praticamente sobre, tipo, reis europeus. Sim. Se você for um pouco mais longe, você pensa em alguns povos africanos, tipo o rei de Gana, por exemplo. A gente fala um pouco sobre o rei do Japão, a gente fala um pouco sobre o imperador da China. Mas eu sei que o grosso do nosso estudo sobre monarquia no geral é sobre a monarquia europeia. Né? Sim. A gente também fala um pouco sobre o Tritão. O Tritão também. O pai da Ariel.
que também provavelmente é europeu. Tem cara. Tem cara. Ele é primo do Hércules. Eu acho que ele é caribenho. Tu acha que ele é caribenho? Eu acho que Atlântida fica no Caribe. Mas ele é... Ele não é Atlântida. Ele é o rei de Atlântida? Não é Atlântida, mas assim, também não deve ter tanta cidade debaixo do mar. Tô imaginando que se não for a mesma, é do lado. Entendi. Perfeito. É que eu tava pensando assim, Tritão, ele é uma figura da mitologia grega. Ele é uma figura da mitologia grega, mas também ele nada, né? Às vezes ele foi só pra Grécia. Ele nada. E é voltou. por isso que ele é muito forte, né? Exatamente. Porque imagina por isso que ele é o Javier ficar nadando Bardem. sempre. Ah, mas calma, o Javier Bardem, ele é das Ilhas Canárias. Então olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas as Ilhas Canárias não é Caribe. Eu nunca erro. Mas calma, as Ilhas Canárias não é Caribe. É perto. Próximo. Tá certo. Suficientemente próximo. Porra, acho que é bem longe, velho. Não diz isso não, que talvez eu sou bom. Ilhas Canárias. Calma. Ilhas Canárias é onde, pô? Ilhas Canárias. Acho que é meio caminho, pô. Porra, deve ser longe pra caralho, mas calma aí. Caralho, é longe pra caralho. Porra. É perto da África. Caraca, fica aqui em Marrocos, porra. Ah, pelo amor de Fica Deus. mais perto da Ilha da Madeira. Mas não tem continente entre as Ilhas Canárias e o Caribe. É uma reta só pra ele que nada. Entendi. Entendeu? É porque a gente fica imaginando que tá longe, porque a gente mora na Terra. Aí tem um oceano no meio. Mas pra ele é o inverso, entendeu? O continente Entendi. atrapalha o caminho. Entendi. Perfeito. Entendeu? Tá, Perfeito. eu acho que eu fugi do tema. Desculpa, vamos voltar. Marco, eu quero falar um pouco sobre algo que constitui a monarquia, que eu aprendi estudando pra esse episódio e não foi algo que eu aprendi na escola. Que é, a gente sempre... Vamos lá, vamos começar com a parte que a gente aprende na escola. Monarquia vem, como o Marco falou, geralmente tem um reizinho. Vamos colocar a palavra reizinho, mas leia-se qualquer tipo de líder que concentra uma boa parte de poder, né? E essa parte de poder a gente chama de soberania, beleza? Certo. Não se apeguem muito ao nome das coisas, mas esse é o nome técnico correto. Tipo assim, quando a gente tá falando de monarquia, a gente tá falando, no começo, sobre alguém que concentra a soberania nas suas mãos, assim, certo? Então, ele faz coisas, beleza? A justificativa do seu poder normalmente é um direito divino. E a passagem de poder normalmente é sucessão hereditária. Não necessariamente. A gente tem exemplos, por exemplo, no Império Otomano, em que a sucessão ela é por indicação. O monarca anterior, se ele puder, antes de morrer, ele vai indicar quem é que ele acha mais adequado. Mas um conselho vai decidir se aquele monarca é o mais adequado. Tipo assim, não é porque o rei anterior indicou que ele vai ser. Tipo assim, olha, eu acho que essa pessoa é a mais adequada pro cargo. Normalmente, quem era o próximo rei era o conselheiro. Porque, bom, ele trabalhou como rei basicamente a maior parte da vida, entendeu? Entendi. Então ele normalmente era a indicação mais adequada, não o filho do rei. E muitas guerras no Império Otomano aconteceram por conta de o filho querer ser o rei, mas quem era o mais adequado era o conselheiro e, enfim, conflitos, né? Sim. Quebra-pau. Boa. Quebra-pau. Ok. Essas são as características principais. Normalmente, no surgimento das monarquias, tipo assim, como é que ela nasce, né? Porque a gente tá lá vivendo nossa vida como aldeão, blá, 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 blá. Como é que nasce a parada? Normalmente, vem de tempos de abundância de guerra, ou, pros grupos que são nômades, vem de uma liderança para encontrar recursos. As duas formas vêm do mesmo princípio, né? Tipo assim, existe um líder que se sobressai sobre algum período difícil. E então... Mas isso vai gerar dois tipos de reis muito distintos. É tipo assim, alguém que veio de uma sociedade de guerra, normalmente vem o rei é provavelmente um general notório. E do outro, quando é por recursos, normalmente é alguém que, tipo assim, liderou um grande grupo nômade até encontrar rios, né? Que aí e essas sociedades se formam em rios. Que é um perfil mais explorador, diplomata. Exato. E tipo assim, é mais ligado, tipo assim, com a ideia de uma pessoa que sabe falar assim, aqui tem o rio, aqui tem recursos, aqui a gente consegue plantar, aqui é lugar top. Entendeu? Tipo assim, é mais esse tipo de liderança de tipo assim, nós podemos ficar aqui, sabe? Mais project manager. Mais project manager, exato.
Exatamente. E aí você tem sociedades se desenvolvendo completamente diferente, né? Tipo assim, a Babilônia, como no geral, quase toda a sociedade se desenvolve perto de rio, né? Mas tem umas que são especificamente sobre isso, né? Sim. Mas, Marco, tem mais uma coisa também sobre a monarquia, que é a parte que eu não lembro de ter estudado na escola. Que é, conforme ela se desenvolve, ela depende necessariamente de duas coisas. Que é o governo e o Estado, numa mão, beleza? Fazer política pública e interagir com outros estados, né? Certo. Mas em outra mão, a monarquia necessariamente precisa de uma corte e de cerimônias. Ela precisa dessas duas coisas. Porque o monarca e a família dele não pode interagir com a galera normal. Então você precisa criar uma classe de pessoas que a gente chama de nobreza. E a nobreza serve só para que a família real e o monarca tenham com quem sair. Então, tipo assim, é como se, tipo assim, imagina. Do nada agora você não pode sair com as pessoas normais, então tu deixa todos os teus amigos ricos só pra, tipo assim, você ter com quem sair, ter com quem falar coisas, ter um lugar onde você pode ser você mesmo, porque você já não pode mais estar no nível 0. Certo. Entendeu? Eu entendo, tá certo? Se eu fosse rei, eu não ia te deixar ser plebeu, não. Eu ia te dar logo um título. Entendeu? É isso. Eu não ia reclamar, não. Exato. Tá aí. Eu vou fazer, mas pronto. Mas é curioso, né? É. A necessidade de existência de uma corte. Porque eu sempre achei que... Eu não pensava que cortes era um componente obrigatório da monarquia, mas agora parando pra pensar, faz sentido. Eu nunca pensei como um elemento necessário, mas eu sempre pensei como algo que era sempre associado, assim. Ele não existiria se não fosse a monarquia, então eu sempre achei que vinha junto, assim. Nunca pensei sobre ele como um elemento componente, mas... Paulo, falando em cortes e reis, a gente tem a família monarca no Brasil, né? A gente tem os Orleans de Bragança, né? Os Orleans de Bragança que ainda se intitulam como se a monarquia tivesse de vigor. Exatamente. Eles estão lá. Definitivamente estão lá. Se você entrar no site monarquia.org.br, sim, não acredito. Juro. Monarquia.org.br? Animal. Vamos ter um site e que tem a lista da Casa Imperial, onde temos o chefe da Casa Imperial, o Dom Bertrand, e o príncipe imperial, que é o Dom Rafael. Caramba, a crise é levemente estética. Vamos lá, família imperial. Mas tem cara do que eu imaginaria ser... tipo, não me surpreendeu a estética. A estética, tipo assim, faz sentido. Caramba, eu consigo ver essas pessoas. Elas realmente existem. Elas existem, pô. Elas existem. Vidas monárquicas importam. Linha de sucessão. Tem a linha de sucessão, pô. Linha de eu vou ler isso em voz alta. Linha de sucessão ao trono e à coroa do Brasil. Beleza? Eu não vou ler os nomes porque eu também não quero expor. São pessoas reais, né? Apesar de não parecer. Mas são públicas, né? Pô. São, mas tipo assim... Eu falei o nome dos dois. Não vou falar o nome de todo mundo que também tem pra quê, mas... Tá bom, então eu vou falar. Atenção. Não precisa falar, não. Se você não estou falando. Se você não se sente confortável. Se você achar que tem um problema de você pegar uma briga com o rei e dar bronca no futuro... Com o rei do Brasil, sim. Com o rei do Brasil. Tem Imperador. Imperador do Brasil. Imperador, desculpa, imperador do Brasil. Então... Isso é curioso, né? Porque eu entendo que os caras eles são uma família de nobres, né? No sentido de tem título de nobreza. Mas é muito doido que os caras estão chamando de coroa do Brasil, sendo que o Brasil não tem coroa. Exatamente. Tipo assim, sabe? É tipo... Porque assim, vamos lá. Galera que é pró-monarquia. Assim, vocês podem ser pró-monarquia, mas vocês não precisam colocar a mesma família no poder. Vocês podem colocar outra, cara. Pô. Coloca a família, sei lá, a família Silva, tá ligado? Tipo assim, coloca uma família bem brasileira, pô. Bicho, você chegou aonde eu queria chegar, tá certo? Em 93, pós-redemocratização do Brasil, houve um plebiscito para determinar se o Brasil seria uma república ou voltaria a ser uma monarquia.
Uhum. E sempre ficou nessa discussão e houve campanha, inclusive, da parte da Casa Imperial para que fosse monarquia. Inclusive, existe uma outra proposta sendo analisada pelo Senado, mas meramente por obrigação, para ter um outro plebiscito em 2026, também sobre a mesma pergunta. Ok. Mas aí, eu caio exatamente nessa mesma. O fato de voltar pra monarquia não quer dizer que tem que botar os mesmos caras, pô. É verdade. Teve todo um movimento pra tirar eles. Então, que vá ser aclamado um novo rei. E eu tenho a minha opinião, tá certo? Paulo. Por favor, continue. Para mim, um rei do Brasil, se caso fosse necessário aclamarmos um, eu não vejo uma... Primeiro assim, rei não facilita nada, tá certo? Eu separei aqui pontos positivos e pontos negativos da monarquia voltar. Ok. Então, calma. Vamos por fase. Calma, tu vai fazer pontos negativos e positivos e depois tu vai dizer quem é que tu proporia como rei? Eu vou botar quem seria primeiro. Não. Tá bom. Dane-se, eu tô confuso. Vai ser pontos negativos e pontos positivos, depois eu digo quem eu queria. Tá bom. Então, atenção. Vamos lá. Acompanhe comigo, ouvintes. Eu também tô ouvindo a primeira vez. Isso é pra vocês ficarem atentos que caso haja o plebiscito, já para irem pensando nos pontos positivos e negativos. Beleza. Pontos positivos da monarquia. Entretenimento. Esse não tem como negar. A família real traz entretenimento. Ainda mais na geração da rede social. A democracia brasileira também traz bastante entretenimento, mas é um pouco mais preocupante. Exato, porque dessa vez a gente ia ter um príncipe adolescente, entende? Você ia ter pessoas mais novas na época do TikTok. Imagina o príncipe Harry com o TikTok. É verdade. Imagina. E aí vem um ponto negativo também, tá certo? Que aí ele tem dois lados. Apesar do entretenimento, existem duas opções da família real. Ela pode se tornar aquela família muito bossalzinha, que não entrega nada, entendeu? Ou ela podia ser o retrato do Brasil e ser um príncipe Harry mesmo, entendeu? Ele entrar na vibe. E aí você tem um príncipe meio trap, entendeu? O cara tem 13 anos, ele é meio trapper. Entendeu? Ele é metido a trapper. Ele é super rico, ele é príncipe, mas ele tá lá, tropa do Uruan, entendeu? Fazendo dancinha de TikTok. Entendi. Inclusive, seria, na minha opinião, um bom jeito de lutar pela coroa. Um desafio de batalha de rima. Você desafia o príncipe pelo título, entendeu? O rei pela coroa. Numa batalha de rima. Poderia também funcionar. De novo, entretenimento. É o ponto positivo da monarquia. O ponto negativo é que ele realmente pode não ter bom gosto. Outro ponto positivo. Títulos legais. Adoraria ser um marquês, um barão, um dom. Um marquês. Pô. Que tipo assim, é muito confuso pra mim o que os títulos necessariamente significam. Tipo assim, eu entendo, mas o que eles exatamente significam? Eu não sei. Esse é o ponto negativo, que é a burocracia. Que vem junto de ter vários títulos diferentes, a parte burocrática é chata. Mas eu acho muito legal o fato que o David Beckham é um Sir. Que o Paul McCartney é um Sir. Entendeu? Que o Gandalf, o Ian McKellen, é um Sir. Pô, isso é... Eu queria muito ser um Sir. Significa que se a Inglaterra... Olha, talvez essa galera não saiba. Talvez exista aí um costume ou uma lei aí que tem em algum lugar lá na Inglaterra. Que se a Inglaterra entrar em guerra, esses Sirs todos vão ter que estar alinhados, com uma espada, sabe? No campo de batalha. Poderia ser. E eu não consigo ver o Paul McCartney e o Ian McKellen correndo na direção de tanques russos com uma espada. Mas você tem que pensar que se ele for Sir, ele não é linha de frente. Não é linha de frente, mas... Se tu fosse um Sir, tu ia ter um regimento. Marco, não tem linha que esses senhores pudessem estar, que eu estaria confortável. Tu consegue imaginar o Ian McKellen fazendo You shall not pass? Sabe? Pô, eu tô achando irado, pô. tô imaginando aqui, achando foda. Porque, tipo, a presidência é mais justo, a república é mais justa, só que falta título legal. Tipo, a gente já falou sobre meu sogro aqui. Meu sogro ganhou alguns títulos, assim, de Câmara dos Vereadores, sabe?
Título de cidadão pernambucano, título de não sei o quê. E aí, vez ou outra, a Gabi dizia que chegava uma carta. Além dos títulos do time, vamos lá, né? Vamos lá. Além dos títulos, dos infinitos títulos. Além de uma Copa do Brasil, ele recebeu outros títulos da Câmara dos Vereadores. Perfeito. E chegava carta, de vez ou outra, assim, ele não sabia nem que tava. Chegava uma carta dizendo assim: olha, essa carta é para parabenizar por você. Houve um voto de aplauso para o seu nome por causa do campeonato pernambucano. Ah, um voto de aplauso. É tipo, um voto de aplauso. Aí ficava todo mundo na família dela batendo palma pra ele durante 1 minuto. Tac, 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 tac. Em casa, sozinha. Teve um voto de aplauso. Era muito. A gente não tem monarquia, mas é uns processos parecidos, né, não? Ia ser muito mais legal se ele ganhasse o título de Marquês de não sei onde. Entendeu? Ou senhor. Ou sei lá qual seria o Sir. O Sir eu acho que seria Dom. Dom, talvez. Pô, ia ser. Imagina, Dom Paulo. Dom Paulo é legal, pô. Dom Paulo tu chega a achar. Tu até usa voz. Tem uma música do Raul Seixas que ele chama o Paulo Coelho de Dom Paulette. E às vezes em alguns users meus eu sou o Dom Paulette. Eu já vi, eu acho. Eu já vi algum user teu com Dom Paulette. Era o falecido Twitter. O último ponto positivo e ponto negativo. Tá certo? Comparando monarquia e república. Ok. Monarquia tem dragão. Monarquia tem dragão. República não tem dragão. Nunca vi um dragão aparecer num lugar que tem presidente. Só aparece no lugar que tem rei. E, se for rei, absolutista, não parlamentar. Entendi, olha aí. Dragão é contra processo eleitoral. Você trouxe um bom ponto. Caramba, eu não tinha pensado sobre isso. Não existe dragão na república. É por isso, na minha opinião, que os dragões não existem mais. Entendi. Quando as pessoas começaram a votar, os dragões... não gosto desse negócio. Não gosto desse... É muita burocracia. Aí ele vai embora, entendeu? Todo político é igual. Aí exato. Ele é meio anarquistazinho, entendeu? Ele é meio assim. Tipo, poucos países... Existem poucas monarquias hoje que não são parlamentares. A maioria delas estão no Oriente Médio. Acho que é Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. E eu não duvido que tem um dragão por lá. Eu li 1001 Noites. É possível. Tem dragão. Ainda tem dragão. Nas noites da Arábia. Tem dragão. Tem dragão. O ponto negativo, no entanto, monarquia não tem super-herói. Super-herói só aparece na república. Só tem super-herói com presidente. A não ser que seja monarquia parlamentar. Entendi. Curioso. Super-heróis votam, dragões não. Caramba, Marco, você trouxe um grande... assim, ó, minha cabeça tá derretendo, Marco. Então já... Acho que foi muita informação agora. Trazendo esses pontos negativos e positivos, eu acho que a gente pode discutir quem seria o rei do Brasil. Antes de chegar lá, tô pensando ainda sobre os dragões e super-heróis, eu acho que um grande meio termo entre esses dois é o universo de Harry Potter, que tem tudo isso aí. É verdade. Tem absolutista, tem o mundo moderno, né? Que é a monarquia constitucional. E tem dragões, mas não muitos. Exato. Mas tu lembra do processo eleitoral lá do primeiro-ministro, da ministra da magia? Não lembro como é que era. Não existe. Por isso que tem dragão. Entendi. Então, o primeiro-ministro... Aliás, o primeiro-ministro não. O ministro da magia, ele é um absolutistazinho. Exatamente. No universo de Harry Potter, de J.K. Rowling, não existem processo eleitoral nem pessoas trans. Entendi. Entendeu? Ela botou no livro dela e faz Porque isso. pessoas trans só existem no mundo democrático. Exatamente. Entendi. Aparentemente. Agora faz todo sentido. Entendi agora. Obrigado, Marco. Obrigado mesmo, assim, eu tava precisando entender um pouco mais sobre isso. Tendo isso em mente, Marco, me diga, qual dinastia você escolheria que representa o Brasil como um todo e você fala assim, essa pessoa vai gerar herdeiros bons o suficiente pra levar essa máquina BR adiante? Me escute e veja se você não concorda comigo. Eu vou fazer você votar a favor da volta da monarquia com essa proposta aí. Entendi. Muito embora eles não precisem do meu voto, porque é assim que eles são monarcas. Exatamente. Para escolher o rei, ele não é uma pessoa, ou a rainha, não é uma pessoa única.
Porque ele vai gerar descendentes que serão responsáveis pela manutenção da monarquia. Então tem que ser alguém que tenha um histórico bom, entendeu? Que tenha uma genética boa ali. De novo, é uma monarquia parlamentar, tá certo? Então o trabalho dele não é só não é decidir coisa do dia a dia, é representar o Brasil. Calma, eu já entendi. Eu vou escrever no papel quem eu acho que tu tá falando que é. E aí, se eu tiver certo, eu vou virar pra câmera. Tá certo, tá certo. Visto essa representatividade brasileira, quem mais representa o Brasil? A minha escolha é que o rei do Brasil deveria ser proclamado o Gilberto Gil. Excelente. Acertei? Tu acertou? Não, eu escrevi Paulo Oliveira e Diogo Nogueira. Também seria uma seria uma boa opção. Mas eles seriam nobres. Eles seriam nobres. Isso seria nobre. Eu não tenho... Porque eu pensei assim, quando tu falou assim, qual é a melhor genética pra gerar descendentes? Eu falei assim, porra, eu acho que os dois garantem. Não, os dois são bons descendentes ali que saem dali. São bons descendentes, não, mas... não vai ter ninguém com um queixo maior do que o normal. Imagina, o Gilberto Gil já foi ministro da Cultura. O Gilberto Gil, ele tem a família dele ia deixar a cultura brasileira viva. Entendeu? É verdade. Imagina, vem os Gilsons, vem a Preta Gil... Ali tem cara de família nobre, pô. É uma família comprida, cheia de filho, todo mundo extremamente talentoso e bem sucedido. Imagina assim, ó. O Gilberto Gil vai tá chegando aqui e vai fazer uma reunião com o Putin e o Zelensky. E ele bem diplomata, assim, tracando. Aí ele sai a conferência, aqui é todo mundo com microfone. Violão. Todo mundo com microfone. E aí, como foi ele? A novidade era a guerra. Você manda os Gilsons pra representar o país fora, tipo, vai os príncipes de lá. E aí eles olham pro Trump e ficam no meio da onda e fazem várias queixas de você. Entendeu? Sim, só sim. Pô, olha, ia ser representação, pô. Eu acho que concordo 100%. E é isso. Se a monarquia tiver que voltar, tem que voltar com a família Moreira Gil, que é a família do Gilberto Gil. Exatamente. Não tem erro, Paulo, não tem erro. Ia acabar a xenofobia, entendeu? Porque do mesmo jeito que o Rio de Janeiro continua lindo, ia ficar toda menina baiana tem um samba que... Pô, isso aí é a combinação perfeita. Isso é Brasil. Isso aí representa o Brasil. Isso é a alma de Brasil. Salvador, a primeira capital do Brasil. Ele já tem know-how, já foi pra ONU, ele já foi ministro da Cultura, entendeu? Ele já sabe mexer nas coisas. A família conseguiria levar isso em frente. Uma família extremamente educada. Ou então, inclusive, aceitaria um triunvirato. Um triunvirato? É. Gilberto, Caetano e Maria Bethânia. Os três. Eu acho que o Caetano é cancelado antes de subir no trono. Então, ficaria só o Gilberto e a Maria Bethânia. Rei não é cancelado, filho. Rei pode fazer o que quiser. Eu tô falando, mas tá falando de sexto. Monarquia, quanto mais ele. Quando o rei é cancelado, é guilhotina, né? Ninguém ia guilhotinar o Caetano Veloso, não, pelo amor de Deus. Ia ficar os três. A gente mudava a capital pra Salvador. Imagina, a capital ia ser Salvador. Eu, como recifense, apoiaria ainda. Entendeu? Assim, chega num nível que é tão foda a união desse daí que eu disse, aceito. Recife ia ter uns títulos, obviamente, porque merece. Mas os três seriam assim, ó. Um grande trio, entendeu? Entendi. Gostei. Seria uma boa saída aí pra monarquia. Pô, tu não ia querer o rei, o Gilberto Gil, assim, bolado que ele ia estar. Ele ia estar boladão. É. Esquece. Imagina Gilberto Gil rei e primeiro-ministro Lula. Olha aí. Isso é loucura. Eu ia trabalhar de novo junto. O Gilberto ia terminar... Se ele tivesse no Covid lá, que ele fosse rei na época da pandemia, ia terminar o Covid, todo mundo voltando pra rua, sabe? Porque ele fechou todo mundo e conseguiu controlar a doença, todo mundo voltando pra rua, ele aparece na TV, horário nobre, divulgação, ele vai... Não chores mais. Não. Lindo, pô. Gente, eu perdi o Marco. Eu percebi que os últimos neurônios dele se foram. Acho que o episódio vai ter que ser encerrado sozinho.
simpático, pô, aquele abraço. Eu esqueci, eu já vou fazer campanha hoje. Quando terminar daqui, eu vou fazer campanha. Boa. Bora criar um site igual os caras. Linha de sucessão do Brasil alternativa. Tá ligado? Vamos criar o monarquia2.org.br. Seria bom, hein? Eu apoio. Seria um dos poucos reis bons. Tem algum exemplo de rei bom que tu conhece, assim? Que tu gostaria de uma monarquia que é legal, assim, menos mal? Cara, não tenho assim... preferências por reis, não. Tem alguns reis. Tinha um rei, eu não vou conseguir achar agora qual era. Mas no livro do Como as Democracias Morrem, tinha um rei que ele conseguiu fazer uma parada muito top. Eu vou descrever o que ele fez, eu vou ver se eu consigo achar assim, tipo, por sorte aqui. Que nesse livro eles mencionam que o rei conseguiu juntar partidos opostos pra se unir contra a extrema-direita daquele local. E só o rei conseguia fazer isso porque ele não tinha intenção nenhuma partidária, ele tava ali porque ele basicamente nasceu, né? Então, eu acho que foi, tipo assim, algum país bem frio, não sei se foi a Suécia... Mas essa foi a ideia. Esse rei, só pelo fato de ele ter conseguido impedir a extrema-direita de subir ao poder. E não só nessas eleições, mas todas nas seguintes, porque como... É tipo assim, basicamente pensar, sei lá... Imagina assim, que a gente consegue convencer o PSDB, o MDB e o PT a lançar um candidato só pra o PL não ganhar. Imagina assim, imagina uma parada maluca, assim. Sabe? Entendi. Foi o que tentaram fazer, né? Na real. Quem tentou fazer? O Lula entra com o Alckmin como vice, né? Já numa tentativa mais ou menos de fazer isso. Mas ainda é muito dividido. Mas imagina assim que, tipo assim, pô, imagina que quase todos os partidos, tipo assim, sei lá, até o Partido Novo, até todo mundo. Até o Ciro Gomes topou não entrar com a candidatura. Que é um bicho que é teimoso. Esse daí sabe que não vai ganhar e fica teimando o tempo todinho. Exato. Imagina assim. E aí, tipo assim, esse cara, que eu não consigo lembrar o nome, né, porque minha memória também não é 100%, mas ele conseguiu fazer isso. E foi o rei, por iniciativa dele próprio. E ele não precisava. Ele basicamente só pensou realmente no que era melhor pro governo em si. Entendi. Né? Eu gostaria que todos os reis e rainhas fossem feito o reino da Geórgia no filme O Diário de uma Princesa. Onde eu sempre sonhei que eu poderia ser uma versão da Anne Hathaway. E de nada descobri que eu era príncipe de um país europeu. Entendi. Cara, acho que é o sonho que todo mundo tem. Eu tenho vários sonhos desses. Descobri que eu sou uma pessoa muito rica do nada. Descobri que eu sou uma pessoa mágica do nada. Descobri que, tipo assim, do nada o Gandalf aparece e fala assim, venha pra uma aventura, a gente tem que destruir esse anel. Aí tu sabe, tipo, qualquer coisa assim. Mas era bom que acontecesse logo. Se acontecesse quando eu tivesse 60 anos eu descobrir que eu sou mágico, eu ia ficar meio puto. Eu ia ficar, né? É legal, mas porra, dava pra descobrir antes. O Frodo saiu de casa com 50, né? Então, nunca se sabe. Vamos esperar, Marco. Nunca se sabe. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Eu tenho uma pergunta oposta à sua, Marco. Qual é o rei que tu fala assim que... Assim, foi vacilão. Sabe? Que foi... o anti-exemplo. O anti-exemplo? Uhum. Tem alguns, né? Tem alguns. Mas tem algum que tu pensa assim? Eu tenho um aqui. Vai, diga o seu. Pra mim eu só tenho um mau exemplo, mas sem ser ele não é cruel, não. É só um mau exemplo mesmo, que é o Charles. Não gosto, não. Acho que não é um exemplo pra ser rei. Ele só é cuzão, né? Tipo, não tem nada que ele fez ainda. Não foi um bom marido, não foi bom pro próprio fígado, já viu aquele dedo dele, meu Deus do céu. Aquilo ali é a genética, a famosa genética da família real ali. Não, aquilo não é genética não, filho. Né? Aquilo é cirrose o nome daquilo. Também, mas os caras têm uma genética, acho que eles são hemofílicos, se não me falha a memória. O dedo dele parece uma toscana, cada dedinho dele parece uma toscana. Né? Mas aí um parente dele era o cara que eu trouxe aqui, que pra mim foi o exemplo em que a gente sempre pensa como a monarquia constitucional é, tipo assim, um exemplo aceitável, né, de governo, e realmente é, mas às vezes se torna um pouco perigoso, porque a ideia de que aquela dinastia vai continuar ali pra sempre
pode levar as pessoas a fazerem escolhas complicadas, né? Mesmo que existam leis limitando o poder dela. Ah, desculpa, eu também não fiz essa distinção, né? A gente falou como se todo mundo já soubesse. A diferença entre as monarquias mais antigas e a monarquia constitucional é que o poder divino justifica o poder do rei. No outro, o povo tá justificando o poder do rei. Por meio de leis e constituição, né? Tipo assim, o povo limitou os poderes do rei. Os poderes do rei. É basicamente essa a ideia da monarquia constitucional. Que é a monarquia que a gente tem na Inglaterra, que é a monarquia que a gente tem na Espanha, que é a monarquia que a gente tem na Suécia, né? Exato. O rei antigamente tinha o poder que as pessoas acham que o presidente hoje tem. Quando fala assim, isso aqui tá caro, Exato. foi culpa do presidente. Não, o presidente não tem esse poder. Mas o rei tinha antigamente. O rei atual, ele tá só de enfeite. Ele é ele é bonitinho lá. Você paga pra ele ficar representando vocês, assim. Ele tem alguns poderes. Tem, mas tem não são poderes. tantos, não. Não são tantos. Não são tantos. Geralmente são poderes bem limitados. E são, tipo assim... Inclusive, ele tem o poder, normalmente, de limitar mais ainda o próprio poder. Ele pode fazer isso. Que poder merda, né? Não, às vezes faz sentido. Às vezes você, tipo assim... Imagina, você já é um rei ou uma rainha mais velho. E você pensa assim... o próximo que vai assumir meu lugar... Se esse poder ainda existir, ele vai fazer merda com certeza. Eu amo meu filho. E aí tu pode... Mas... Eu amo meu filho. Assim... Adoro. Mas se você me perguntar... Sabe? Então, tipo assim... Porra, todo mundo sabe que, né? Pô, vou trazer aqui a parada aqui do Eduardo VIII. E as suas inclinações ao nazismo. Eita! Não sei se todo mundo sabe sobre isso. Eduardo VIII, ele é irmão da Rainha Elizabeth. Da Betinha, faleceu. de Betinha. É. E ele se casou com uma mulher alemã, divorciada, que morava nos Estados Unidos. Só que essa mulher alemã, antes da Segunda Guerra, né? Ela já tinha inclinações às ideias nazifascistas. E aparentemente ele também, né? Isso já foi revelado por várias comunicações. Eles foram pessoalmente visitar Hitler em 1920, eu acho. Que eles foram visitar. Ainda não tinha começado. Mas já tava toda a estética do nazismo, já estava se preparando pra máquina, tá ligado? E o cara, ele era partidário dos caras. E não sei se ele já tinha inclinações fascistas e acabou casando com uma alemã. E aí isso ajudou no fato de ele se inclinar ainda mais. Mas a realidade é que ele foi forçado a renunciar ao cargo de rei. O único rei da Inglaterra a fazer isso. Toda a história da Inglaterra foi o único rei que renunciou do cargo. Porque era a única forma que ele ia ser autorizado a se casar com essa mulher. E aí ele preferiu renunciar. E aí o irmão dele assumiu. Entendi. Que acho que se não falha a memória, ele foi o era Jorge nazista, V que assumiu. mas um apaixonado. É. E aí, qual é o lance? A família real, como a gente mencionou, né? Eles têm a parada de gerar meio que entretenimento. E eles têm uma forte preocupação com a opinião pública, né? Tipo, muito forte, muito forte. É por isso que eu acho que a gente vai ser processado pelos monarcas do Brasil. Porque... Eu não falo nada de mal, pelo amor de Deus. Será? Vamos lá. Falou não. Os caras venderam isso na televisão justamente como, tipo assim, o cara saiu do cargo porque ele era um apaixonado. Não, ele saiu do cargo porque ele era um nazista de merda, entendeu? Sim. E aí, tipo assim, todo mundo tentou abafar isso o máximo possível. Mas era tão escancarado que, tipo assim, tem documentos da inteligência espanhola, tem documentos da inteligência da Inglaterra, tem documentos da inteligência russa. Todos eles mostrando a comunicação, as visitas e a forma como esse cara se expressava. Se o cara fosse pedir a conta no bar, ele já levantava o bracinho já um pouquinho 45 graus e todo mundo já ficava assustado. Então... Ele não disfarçava muito, não. Não. A visita dele com Hitler é meio nojenta. Tem vídeo, tipo assim, dele publicamente, sabe, tipo assim... apertando a mão do Hitler e toda aquela estética bizarra. Ele vestido com aquelas roupas alemãs, assim, Nossa. meio... É meio esquisitão.
ele... Esse é o problema da monarquia, né? Porque como vira hereditário, você não consegue garantir... Tipo assim, você pode até garantir o pai, filho, mas assim, você não garante o bisneto, o trineto, Exato. o tataraneto. Exatamente. Algum deles vai ser meio babaquinha, não tem o que fazer. É difícil garantir. Vou te dizer, eu gosto muito da ideia do parlamentarismo, porque o primeiro-ministro pode sair muito fácil do poder sem todo um auê, tá ligado? Atenção aí, vou ter que traduzir o auê, né? O primeiro-ministro, se ele faz merda, é normal, existe um processo pra tirar ele. No próprio parlamento, certo? Certo. Isso é top, eu gosto disso. Toda vez que o presidente faz merda e a gente precisa tirar ele do poder, a gente usa uma palavra, tipo assim, que já é diferentona, né? O impeachment. E aí, pô, o impeachment é toda uma coisa, um drama, e porra, e o presidente analisa as paradas, e tipo assim, pro presidente sair, ele tem que fazer muita merda, ou tem que ter uma perseguição política muito forte. Mas o lance o primeiro-ministro, ele não precisa ter tanta coisa pra sair assim. Ele só precisa fazer uma merda razoável que, bro, você não tá adepto pro cargo. A gente pode colocar outra pessoa no seu lugar, vai ficar melhor. E não é uma cena tão complicada assim. Pra mim, o rei ou a rainha é o pior desses dois mundos. Porque pra você tirar essa pessoa, como eu falei, na Inglaterra, o último cara que tiraram foi só ele. E ele foi o primeiro, né? Tipo assim, que precisou, tipo, sair assim... Fora isso. Renunciar por pressão. Fora isso, é guilhotina. E aí, ok, que o irmão dele depois também renunciou, mas não foi por isso, né? Ele só renunciou o cargo pra passar pra irmã. Nunca assim. Entendi. E aí... Esquisito, né? Esquisito um pouco, né? Um pouco. E aí é meio chato pra mim, a monarquia justamente por causa disso. Tipo assim, quando tem um rei legal, é legal. Né? Com o exemplo que eu dei do cara que impediu a extrema-direita de assumir o poder, e isso gerou culturalmente um costume dos partidos políticos de falar assim, ok, de vez em quando mesmo que a gente defenda, sei lá, direita e esquerda, às vezes direita e esquerda tem que se unir contra a extrema-direita, porque é uma merda estar no governo da extrema-direita, né? Alguém tem que colocar um chega nisso, tá ligado? Colocar um chega na extrema-direita, tá ligado? Foda. E aí, tipo assim, é normal lá naquele lugar pra unir esquerda e direita contra a extrema-direita. Sim. Beleza? Ficou confuso, né? Mas é isso. Não, mas eu entendi. Mas só quando você não tem um rei legal, pra você tirar essa pessoa do poder, eu sei que tecnicamente é viável, eu sei que tem leis que autorizam isso. Mas pra acontecer de verdade, o cara tem que ser nazista, pô. Porra, tipo assim... Que extremo, só essa né? possibilidade? Porra. Tá. Eu tava vendo aqui, eu tenho uma história de um rei que é cleptomaníaco. Por favor, continue. É o rei Farouk do Egito. Então. Ele era cleptomaníaco, não tem muita explicação não. Ele fazia as paradas dele, o trabalho, toda vez que ele ia visitar a galera, ele tinha um negócio que ele roubava as paradas e tal. Aí uma das coisas mais famosas dele foi que ele foi pra uma reunião durante a Segunda Guerra Mundial, pra determinar plano, todo mundo assim bem concentrado. Ele foi lá e roubou o relógio de bolso do Winston Churchill. Aí a galera sacou, tá ligado? Ele foi... Porra, parabéns. Aí ele foi lá devolver ele. Era uma brincadeira. Não sei o que. Os caras, meu irmão, a gente tá discutindo a guerra, pô. Por que tu tá brincando de roubar meu relógio, tá ligado? Pô, isso é brincadeira, pô. Se ele tiver roubado do corpo do Winston Churchill, é ainda mais legal. Tava no bolso dele, pô. Não é possível, pô. Esse cara... Porra, não, pera aí. Ei, Farouk, vamos lá. Eu perdoava o cara. Pô, um rei mãos leves? Porra! Brother, ele soltou... Farouk, os mãos de pena. Ele tem uma das histórias dele é que ele soltou o maior ladrão do Egito. Ele deu um perdão real pra esse que era o maior ladrão do Egito. Certo? Era o maior carteirista. Ele era o maior ladrãozinho de roubo, assim, do Egito. E ele roubou com uma condição. Ele tinha que ensinar o rei como fazer. É sério. Aí o cara foi lá, ensinou o rei várias técnicas dele. E ele deu perdão real. Isso, tipo, século passado. Não foi há 500 anos atrás, tá ligado? Isso foi com o Churchill. Dia desse. Exatamente. O cara viu, funcionou, né? Funcionou. O cara... Não. Ele fez aparentemente bons professores, porra. Caraca. Exatamente. Eu me sinto assim toda vez que eu quero reaprender. Reaprender não, quero aprender a fazer lockpick, sabe?
Aí, pra desbloquear a fechadura, eu me sinto assim, tipo assim, eu não quero roubar ninguém, mas eu quero ter essa técnica. Pô, Gabi chegou um dia desse, ela fez, lindo, eu descobri, eu fui lá, ela agora, ela sabe abrir malas. Certo. Qualquer mala, independente de ter a chave ou não. Ela sabe abrir mala, com código ou sem código. Eu também. Aí, quando ela abriu, ela ficou... Aí eu lhe disse que foi ela, e agora que eu tenho esse conhecimento, eu já abri a mala que eu precisava abrir. Eu preciso utilizar esse conhecimento de alguma forma. E eu tô me sentindo muito mal por isso, assim, sabe? Eu disse, quem sabe não foi assim que aquele deputado do Chega começou a roubar mala no aeroporto, entendeu? Exato, Ele viu, eu preciso praticar. Pra quem não sabe, um deputado português foi pego com várias malas que foram roubadas do aeroporto em seu escritório. E não existe ainda definição do caso. Só não existe nenhuma explicação possível. O cara só roubava mala, tá ligado? Exato. Ele só porque sim. Eu vou trazer aqui rapidamente, então, quem são as famílias reais, as principais famílias reais da Europa. Boa, eu acho que é uma coisa que as pessoas não fazem ideia, e eu também não fazia ideia antes de fazer pesquisa. Vamos lá. A gente já falou muito deles, da família real do Reino Unido, né? Que é a era da Elizabeth, atualmente a do rei Charles, que é o rei Carlos, como a gente fala aqui em Portugal, né? Certo. E eles são a casa de Windsor, beleza? Certo. Mas eles eram, em 1917, eles não tinham esse nome. Eles tinham o nome de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, beleza? Por conta da guerra e do sentimento anti-alemão, eles mudaram pra casa de Windsor, porque eles são originalmente da Alemanha. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Várias casas não são originárias do lugar onde eles estão. Exatamente. Né? Então, tipo assim, quando os ingleses falam assim, volta pra tua terra, capaz da família real toda voltar, né? Ninguém sabe. Você nunca sabe quem você vai atingir quando fala volta pra tua terra, né? Exatamente. A Espanha tem algumas pessoas... Eu particularmente sabia por alto, né? Eu não tinha certeza antes de vir pra cá pra Europa que a Espanha era uma monarquia. Mas é uma monarquia. E a família real é a Casa de Bourbon, que é uma casa francesa, né? Inclusive, a princesa Sofia, eu acho que é de lá, ela tava fazendo exercício militar agora, há pouco tempo. Tava em Portugal durante um tempo, inclusive. E existe um documentário sobre o pai ou o avô dela, Carlos. O avô. Que é um documentário bom, assim. É interessante. Ele cresceu aqui em Portugal, né? Por causa da ditadura. Exato. Ele cresceu em Portugal. Tá aí, uma coisa interessante sobre a relação da ditadura espanhola e a monarquia. Teoricamente, o Franco tinha planos de instaurar de volta a monarquia. A monarquia, tipo assim, não da linhagem dele, mas a monarquia mesmo. Antiga. Pós a saída dele do poder, né? Então, tipo, por isso que a família real nunca foi ameaçada de verdade pela ditadura. Eles só moraram fora da Espanha enquanto a ditadura acontecia, mas eles nunca foram, de fato, um risco pra ditadura. Vamos lá. A gente tem a família dos Países Baixos, que é a casa de Orange de Nassau. Opa! Olha a galera que tava em Recife. Olha aí. Maurício de Nassau. Eles são da região de Nassau, na Alemanha também. E da região de Orange, na França. E então, de Recife. A casa Orange de Nassau. E de Recife. Exatamente. Recife. Também. A família da Bélgica também é a mesma do Reino Unido, que é a casa de Saxe-Coburgo-Gotha, só que eles não trocaram o nome. Beleza? Certo. É a mesma família. Família belga e a família britânica. A da Dinamarca desculpa, a gente passou a dos Países Baixos. Casa Orange de Nassau, parabéns aí por entregar passaporte pras pessoas. Exatamente, beleza? Um bom ponto aí pra lembrar. Voltando aqui. Dinamarca, casa de Glücksburg, que é de origem alemã, beleza? Certo. A da Noruega é a família de Glücksburg também. Então Dinamarca e Noruega tem a mesma família real. Tem muito alemão, né? Que virou rei. Tem, né? Me pergunto por quê. É uma vontade de ser batendo em todo mundo. Pois é, batia em todo mundo e ia pegando os lugares. A gente tem a Suécia, que as pessoas não sabem, mas também é uma monarquia. A casa de Bernadotte. A rainha da Suécia, inclusive, é a rainha Silvia brasileira. Ela é brasileira? A rainha da Suécia é brasileira. Tu tá de sacanagem. Não tô de sacanagem. Não é possível. Como é que eu só descobri isso agora, Marco? Isso, Já
É a rainha consorte da Suécia. Como é que é possível? Pera aí. Não, gente, pausa. Nasceu onde? Eu acho que ela nasce na Alemanha nazista. E aí ela vai pro Rio de Janeiro. Ela não, São Paulo. E cresce o tempo todo em São Paulo. Uhum. Aí ela tem nacionalidade brasileira. Interessante, olha. E a mãe dela é brasileira, eu acho. Cadê? Não. Ah, mas calma. Porque ela é a rainha consorte no sentido de... Então ela casou com o rei, é isso? Exato. Ela não é da família real, é isso? Não, ela casou com o rei. Ela casou com o rei. Ah, agora entendi. Entendi. Olha aí, não sabia. Curioso. Não é? Mas o que é curioso sobre a família real da Suécia, que acho que é o mais interessante de todos, a casa Bernadotte tem origem francesa. Ela foi fundada pelo Jean-Baptiste Bernadotte, que era um marechal do Napoleão. E por motivos completamente aleatórios envolvendo França e bater em todo mundo, eles chegaram lá e ele virou rei da Suécia, basicamente. É tipo assim, não é uma casa em que os caras eram simplesmente reis. Não, era tipo, foi por motivo de guerra, um marechal aleatório chegou lá na Suécia e pronto, agora eu sou rei. Será que a gente não desenrola uma dessa por aqui, não? É possível, Virar rei, eu diria que sim. Virar rei de alguma área aqui de Portugal? Acho que sim. A gente faz um cercadinho. Exato. A gente fala assim, todo mundo que entrar pra esse cercadinho são os nossos súditos. A gente faz um negócio. Será que ia ter muita gente? Acho que sim. Acho que a gente consegue encher um lugar razoável. O preço... A gente fala assim, ó. Muito fácil, Marco, na verdade. Com o preço das habitações, se a gente conseguir um cercadinho e falar assim, gente... Botam as casas pré-moldadas. Cada um de vocês aqui vai ter uma casa. Vocês só precisam me chamar de rei. A galera de joelho na hora. Feito. Juro, na hora. lealdade. Juro, lealdade. E a gente inventa uns títulos de nobreza diferentões, assim. Eu não quero Dom e Duque, não. Eu quero, tipo assim, uns negócios meio... Sei lá, eu pego os nomes inventados, assim. Tipo assim, agora você é, tipo, sei lá... Um nu aleatório. Tá. Um capivarão. Assim. Um capivarão. E uma capivaroa. Exatamente. Perfeito. Fica meio evangélico, mas vamos trabalhar no nome. Vamos trabalhar no nome. Tá meio assim... Tá meio pentecostal esse nome aí. Capivarão e capivaroa, porra. Eterno de poliéster e saia jeans, porra. É o nome do sacerdote, tá sacanagem. É a religião não. Que a gente vai ser... A gente tem aquela monarquia que a gente também é o líder religioso. E a gente vai criar a nossa própria religião. Entendi. Vamos trabalhar nisso, Marco. Vamos trabalhar nisso. Luxemburgo. Casa de Nassau de Weilburg, que também é de origem alemã. Olha o Nassau aí de novo. Nassau de novo. Mônaco, que... Vamos lá, né? Mônaco é um principado. Eu tenho que fazer aqui meu disclaimer. Que Mônaco eu gosto por causa do Ayrton Senna. Beleza? E é a Casa Grimaldi, que tem origem genovesa, na Itália. Certo. É uma família famosa, né? O Grimaldi. Acho que já tem um bocado de coisa desses Grimaldi por aí. Tem mais coisas dos Grimaldi, sim. Tem umas marcas de algumas coisas. E por último, coloquei aqui Liechtenstein, que é da casa de Liechtenstein, que é de origem austríaca. Porra, mas respeito. Que é a mesma família desde o começo. Aí pelo menos eu vou dizer assim, pelo menos tu tá levando a monarquia a sério. Pelo menos tu tá levando a monarquia a sério. Exatamente. Muito bom. E é isso. Muito bom. São as famílias principais aqui das monarquias das Europas. Muito boa. Eu acho que a gente já pode ir para nossos quadros. O que é que tu acha? Eu também acho. Então, nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, eu trouxe aqui um artigo falando sobre o bisavô do Carlinhos, rei da Inglaterra. Achei que tu ia falar Bala, mas tudo bem. Carlinhos Bala, né? O rei de... o rei de Pernambuco, ele se auto-intitulou Rei de Pernambuco. É verdade. O rei Jorge V, que era rei da Inglaterra, ele tinha tatuagens de dragão. Olha aí a conexão. Tu acredita? O cara... A melhor parte sobre isso é que, tipo assim, não é uma tatuagenzinha. É uma tatuagem tipo das que tu vê hoje, tá ligado? Uma tatuagenzaça. Ele é rei e, tipo assim, os caras... eu acho que o background dele acho que é da Marinha, se não me falha a memória. E aí, tipo assim, eles já tiveram algumas viagens pro Japão,
sabe? Tipo assim, pra interesse entre a coroa inglesa e algumas coisas, alguns negócios no Japão, né? E aí, toda vez que ele ia pro Japão, ele ia aumentando a tatuagem. E tipo assim, e o cara fechou o braço, Marco. Caramba, tem foto? Tem foto, deixa eu... Foda que eu tô procurando aqui e não tô achando as fotos. Qual é o nome dele mesmo? Que eu vi outro dia. É o George V. Coloca George V. Ele e o irmão dele tinham, tá? E coloca Dragon Tattoo. Pô, ele tem cara de rei que impõe respeito de rei. Aham. Ele parece o cara cabuloso, que... pô. Ele parece aquele cara que vai na linha de frente e puxa a espada e dá um grito pra galera avançar. Tá ligado? Uhum. E aí qual é o lance? Ninguém sabia que ele e o irmão dele... Quer dizer, as pessoas no geral não sabiam, né? Que ele tinha tatuagem porque na Inglaterra você usa roupa o tempo todo, tipo assim, até os punhos, sabe? Uhum. Mas tem várias fotos dele, tipo assim... Tem foto dele jogando boliche, tem foto dele, tipo assim... Acho que ele fazia esgrima, né? Aí às vezes tinha que levantar o punho da manga pra segurar a espada. E aí aparece a tatuagem zoando assim, sabe? Naquele estilo clássico japonês, daquele método antigo de fazer tec, sabe? Respeito. Meio Yakuza, assim, sabe? E aí, fica aí a informação. George V e o irmão dele. Chamaria ele de Vossa Majestade. E essa é a minha informação aleatória. Adorei. Vamos para o próximo quadro. No artístico. Marco, eu vou trazer aqui um filme que ainda está na minha lista. Então, eu não sei se o filme é bom, mas eu acho que a proposta dele é tão boa que vale a pena pelo menos conferir. Eu estou falando do filme The Kingdom, de 2024. Não confundir com a série The Kingdom. Não confundir com a série The Kingdom, beleza? A história se passa no Kingdom no reinado de Kalayan, que é uma era contemporânea, ou seja, tipo assim, se passa como se fosse nos dias de hoje, num mundo alternativo onde as Filipinas e as ilhas das Filipinas nunca foram colonizados por ninguém. E é muito bom a ideia, os atores são todos filipinos. E eu achei assim, eu vi o trailer, achei muito bem produzido, achei a ideia sensacional. E fica aí a sugestão. Vamos assistir e aí a gente assiste junto com os ouvintes. E aí a gente consegue compartilhar o que achamos dos filmes 3. Você e os ouvintes que estou unificando numa pessoa só. Muito bom. Eu acho que dá até pra gente dar esse feedback pelo Instagram, né? Tipo assim, a gente assiste o filme e assim que a gente assistir, a gente já fala no Instagram. Galera, assistir esse filme aqui é realmente bom. Ou galera, não é tão bom assim. Vamos fazer esse feedback aí. Exatamente. Paulo, e eu acho que terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.